Os agiotas exigem que Wagner te pague o que deve e Tones vê a cena. Mário e Natália combinam de voltar à casa de Serra para encontrar mais pistas sobre o suposto assassino de Bruno. Apoiado por Tones, Wagner confessa à família que foi procurado pelos agiotas e todos decidem denunciar o caso à polícia. Marcos volta para a casa de Pedro e Natália. Carol se entende com Esther. As amigas se unem na casa de Serra para saber uma reconstrução do dia da morte de Bruno. Mário dá início à reconstrução do dia da morte de Bruno. Sérgio conversa com Roberto sobre a situação de Helena. Helena chega à casa de Serra e todos a acusam como a principal suspeita da morte de Bruno. Mário comanda a reconstrução e todos relembram dos fatos e intenções com Bruno no dia do acidente. Sérgio decide ir atrás de Helena. Natália tem novas lembranças do dia da morte de Bruno. Sérgio chega à casa de Serra e tenta interromper a reconstrução do assassinato do Bruno. Vilma fica surpresa ao descobrir que Roberto é filho de Patrício. Catarito diz a Roberto que precisa de uma alta quantia para livrar Helena de seus crimes. Com a ajuda de Mário, Natália se lembra de quem tirou a vida de Bruno. Vilma confronta Roberto. Adriana revela a todos que Sérgio é o pai de Isis. Adriana pede perdão a Isis. Petrúcio pressiona Roberto, que acaba confessando seus crimes. Após a resolução do caso de Bruno, Carol conforta Natália. Vilma pede demissão a Roberto, que chantageia a compassa. Cris conhece Adelaide. Sérgio passa mal e Marcos socorre o avô. Helena pede ajuda a Roberto para impedir que Isis tenha direito à sua herança. Sérgio se emociona ao ver Marcos, Giovanni e Isis no hospital. Carol se declara para Natália. Helena confronta Isis. Natália e Carol anunciam seu casamento. Wanda elogia o processo de Jonas nos exercícios. Com a ajuda de Edu e Érica, Mário encontra Ilma. Roberto sabota a bebida de Vilma, que percebe e o confronta. Tones conta a René e Wagner que Wagner quase foi atropelado. Fagundes é preso. Raquel e Evilício ouve quando Roberto ameaça envenenar Petrúcio. Nando é agredido na frente de Vicky e Wagner conclui que os agiotas estão ameaçando sua família. Cris descobre que Anderley é avô de Giovanni. Adelaide e Giovanni se emocionam ao se conhecer. Sérgio tem alta no hospital e Helena planeja fugir do país com o pai. Tones consegue hackear o telefone de Roberto. Lara e Mário descobrem provas de que Roberto esteve com Átila na noite de sua morte. Fagundes deleta todos os crimes cometidos com Sérgio e Helena. Rico decide conversar e convencer Sérgio para uma escariação. Helena e Sérgio fogem.
Thaís teme a aproximação de data de seu julgamento e da data. Roberto tenta encontrar Vilma. Giovanni apresenta Adelaide para Jonas. Adriana, Marlene e Isis. Helena decide e desiste de fugir com o Sérgio. Sérgio pede para a maninha o alerta caso tenha notícias de Helena. Roberto não se conforma com o sumiço de Vilma. Rico e Érica conseguem capturar os idiotas que ameaçaram Wagner. Carol convida Natália para morar com ela. Adelaide mostra a Giovanni lembranças de sua mãe biológica. Carol é homenageada por seu trabalho na universidade. Mário tenta descobrir o paradeiro de Vilma. Helena sequestra Isis. Helena dopa a irmã. Marcos descobre que Helena não está com Sérgio e alerta Giovanni. Adriana se desespera com a possibilidade de Helena estar com Isis. Helena arma para Isis e simula que a jovem o atacou. Isis é detida e liga para Giovanni. Helena comemora o sucesso do seu plano. Marcos e Sérgio procuram por Helena. Os agiotas exigem que Wagner te pague o que deve e Tones vê a cena. Mário e Natália combinam de voltar à casa de Serra para encontrar mais pistas sobre o suposto assassino de Bruno. Apoiado por Tones, Wagner confessa à família que foi procurado pelos agiotas e todos decidem denunciar o caso à polícia. Marcos volta para a casa de Pedro e Natália. Carol se entende com Esther. As amigas se unem na casa de Serra para saber uma reconstrução do dia da morte de Bruno. Mário dá início à reconstrução do dia da morte de Bruno. Sérgio conversa com Roberto sobre a situação de Helena. Helena chega à casa de Serra e todos a acusam como a principal suspeita da morte de Bruno. Mário comanda a reconstrução e todos relembram dos fatos e intenções com Bruno no dia do acidente. Sérgio decide ir atrás de Helena. Natália tem novas lembranças do dia da morte de Bruno. Sérgio chega à casa de Serra e tenta interromper a reconstrução do assassinato do Bruno. Vilma fica surpresa ao descobrir que Roberto é filho de Patrício. Catarito diz a Roberto que precisa de uma alta quantia para livrar Helena de seus crimes. Com a ajuda de Mário, Natália se lembra de quem tirou a vida de Bruno. Vilma confronta Roberto. Adriana revela a todos que Sérgio é o pai de Isis. Adriana pede perdão a Isis. Petrúcio pressiona Roberto, que acaba confessando seus crimes. Após a resolução do caso de Bruno, Carol conforta Natália. Vilma pede demissão a Roberto, que chantageia a comparsa. Cris conhece Adelaide. Sérgio passa mal e Marcos socorre o avô. Helena pede ajuda a Roberto para impedir que Isis tenha direito à sua herança. Sérgio se emociona ao ver Marcos, Giovanni e Isis no hospital. Carol se declara para Natália. Helena confronta Isis. Natália e Carol anunciam seu casamento. Wanda elogia o
processo de Jonas no exercício. Com a ajuda de Edu e Érica, Mário encontra Ilma. Roberto sabota a bebida de Vilma, que percebe e o confronta. Tones conta a René e Wagner que Wagner quase foi atropelado. Fagundes é preso. Raquel e Evilício ouve quando Roberto ameaça envenenar Petrúcio. Nando é agredido na frente de Vicky e Wagner conclui que os agiotas estão ameaçando sua família. Chris descobre que Anderley é avô de Giovanni. Adelaide e Giovanni se emocionam ao se conhecer. Sérgio tem alta no hospital e Helena planeja fugir do país com o pai. Tones consegue hackear o telefone de Roberto. Lara e Mário descobrem provas de que Roberto esteve com Átila na noite de sua morte. Fagundes deleta todos os crimes cometidos com Sérgio e Helena. Rico decide conversar e convencer Sérgio para uma escariação. Helena e Sérgio fogem. Thaís teme a aproximação de data de seu julgamento e da data. Roberto tenta encontrar Vilma. Giovanni apresenta Adelaide para Jonas. Adriana, Marlene e Isis. Helena decide e desiste de fugir com o Sérgio. Sérgio pede para a maninha o alerta caso tenha notícias de Helena. Roberto não se conforma com o sumiço de Vilma. Rico e Érica conseguem capturar os agiotas que ameaçaram Wagner. Carol convida Natália para morar com ela. Anderlard mostra a Giovanni lembranças de sua mãe biológica. Carol é homenageada por seu trabalho na universidade. Mário tenta descobrir o paradeiro de Vilma. Helena sequestra Isis. Helena dopa a irmã. Marcos descobre que Helena não está com Sérgio e alerta Giovanni. Adriana se desespera com a possibilidade de Helena estar com Isis. Helena arma para Isis e simula que a jovem o atacou. Isis é detida e liga para Giovanni. Helena comemora o sucesso do seu plano. Marcos e Sérgio procuram por Helena.